Olha a gente de volta aqui no Expressão pela nossa PLP TV. Deixa eu mostrar aqui, ó. A obra Amadiana entre Bahia e Sergipe, livro do meu amigo Gil Francisco. Você encontra lá no Sebo Chique, ali no JFC Trade Center. Fala em inglês, eu acho uma maravilha falando inglês. Meu amigo Zéza Vasconcelos, médico, escritor, Cão Sarnento. Muito bom. Muito bom. Esse daqui tem que ser guardado com muito carinho. João Sapateiro, Legados, Projeto Legados, foi uma publicação da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. Os versos do meu grande mestre da poesia, laranjeirense e mundial, João Sapateiro. E esse daqui, que é do meu amigo Sérgio Lucas, Sergipanês e Sergipanidades. Pegou? Isso. E aqui eu vou começar logo a fazer um teste com minha amiga Jucimara. Uma honra recebê-la aqui no programa. Honra é minha. Minha querida amiga. Já tem uma passagem pela Funcaju. Sim. A agricultura já sabe quase. Sabe tudo, sabe tudo. Deixa eu ver aqui. Em Sergipe, como é que se diz caríssimo? Uma coisa cara. Vixe. Não, não é virgem, não. Não. Oh, meu Deus. Diga. Olha, tô reprovada. Vou dizer. Custa os olhos da cara. Os olhos da cara. É verdade. Os olhos da cara. Deixa eu ver agora, diga. Pão de ontem. Pão de ontem? Pão dormido. Acertou. 1-0. Acertou uma. Agora, chateado, ruim, depressivo, como é que diz? Avexado, não. Chateado, ruim. Amoado? Não. Eu não conhecia também, não. Mas tudo bem. Barreado. Barreado eu conheço, mas eu conheço como se... bom, eu escuto muito baiano falar barreado. Barreado, é? Velório. Eita, não sei, não. Sentinela. Agora, deixa eu procurar aqui uma difícil. Tem umas aqui que a gente não pode mostrar. Certo. Não pode falar. Pirão de galinha ou capão? Pirão de parida. Pirão de parida. Eu também não sabia, não. Também não. Coisa ruim. Praga. Coisa ruim. Aquele cara ali é uma coisa ruim. Eu vou sair daqui reprovadíssima. Não. Acertou. Coisa ruim, praga, é pinima. Não conhecia. Pinima. Não conhecia. Essa é outra. Dor no baço, Sim. por falta de condicionamento físico. Uma dorzinha que às vezes você corre daqui do lado. Dor de faca. Dor de viado. Dor de viado. Que maravilha. Isso é um absurdo, só para encerrar. Isso é um absurdo. É cada um que dá 10. Cada um que dá 10. Sergipanês, Sérgio Lucas, você encontra lá no Tribunal de Justiça, ali na sede da Associação dos Magistrados de Sergipe. Está lá disponível. Vale a pena. Muito bom, Sérgio Lucas. Um cheiro, meu querido juiz, músico, compositor, forrozeiro, uma figuraça. Como eu disse na abertura do programa, uma honra muito grande recebê-la no programa. Já conheci o trabalho desde a época da Funcaju. Sim. Então eu acho que cultura, eu disse que a cultura lhe persegue, se isso não é um ato de amor. É uma relação de amor, É uma relação com de amor. certeza. E eu percebi, quando eu fui cumprimentá-la lá no Gonzagão, e quando eu dar um abraço pela você, tinha acabado de assumir, Sim. E você, uma frase que eu achei muito... Você disse, eu estou muito feliz. Sim, exato. Né? Essa felicidade de trabalhar com cultura vem de onde? Olha, Pascoal, acho que tem algumas coisas que a gente não sabe muito explicar, né? Mas eu, desde muito novinha, escrevo. Assim, agora eu até estou começando a ter coragem de mostrar um pouco do que eu escrevo. Fiz teatro já na adolescência. Mas lá em Tobias Barreto você já mexia com criança? Você morou um tempo em Tobias Barreto? Morei, minha família morava lá. Meu pai era bancário,
Na época, eu acho que ele trabalhava no Banco Econômico. Ele foi do Banco da Produção. Produção e Comércio, no Banco Sergipano. Exato, e também do Econômico, quando o Banco Outro da Produção... Banco Sergipano. Então, ele foi dos dois. E ele trabalhou, inclusive, com a família do Banco da Produção até o fim da vida, né? A gente morou em Tobias Barreto cerca de... Quer dizer, minha família, né? Uns 10 anos. E eu cheguei a morar 3 anos lá. Minha mãe veio até Aracaju para me ter e voltei para lá e morei até os 3 anos de idade. Mas a gente tem relações com a cidade até hoje. Amigos, assim, que... Tobias Barreto tem uma cultura muito grande com as bordadeiras. Exato, né? exatamente. É fantástico, é um trabalho de artesanato muito forte. Exato. E eu me lembro que minha mãe presenteava, meu pai é do sul da Bahia, e minha mãe sempre presenteava a família toda do meu pai com os bordados daqui. Nossa, todo mundo ficava ansioso para esperar as coisas de Tobias Barreto. Mas é uma cidade querida. Na verdade, ele passou por alguns lugares, Itabaiana, Estância, Tubias, Buquim. A gente tem relações em todos esses lugares, né? E são cidades queridas, mas Tubias é um pouco mais do coração. E você acha que essas passagens, você menina, garotinha, Sim. acabou lhe dando régua e compasso cultural e artístico? Eu acho que é vivência, né, Pascoal? Eu não sei se exatamente essas vivências, mas eu sempre tive um olhar diferenciado para as coisas, assim, se comparado aos meus irmãos. Eu sempre tive um pouco mais de rebeldia, um pouco mais de vontade, de ganhar o mundo, de mudar. De ganhar o mundo e de mudar as coisas. Enfim, eu não sei te explicar de onde vem. Mas eu sempre me emocionei com música, com poesia, com teatro. E é uma coisa que mexe comigo, eu não sei te explicar. Eu não toco nenhum instrumento, eu não sei cantar. Ainda? Eu acho difícil aprender. Já tentei, inclusive, aprender a tocar violão, enfim. Mas estou me aventurando agora nas composições. Estou começando a ter coragem de botar minha escrita para fora. Olha aí, quem sabe a gente escreve esse espetáculo. Chamei você aqui, mas... Primeiro, minha amiga, uma pessoa que eu prezo muito, mas nós conseguimos vencer o veto. Né? Famigerado veto. E agora a cultura venceu, a arte venceu, agora a gente vai ter que botar a mão na massa para fazer, operacionalizar e fazer com que essa vitória produza frutos bons enfim, que projete nossos artistas para cada vez mais no cenário e em tudo. Então, nós tivemos a aprovação já e promulgada a lei Paulo Gustavo. Sim. Na realidade, era uma lei de audiovisual, direcionada diretamente para o audiovisual, mas que houve uma... Já que a lei Aldir Blanc I beneficiou também o audiovisual, né? Então, eles acharam por bem também pegar da lei Paulo Gustavo e dar uma fatia para os outros segmentos culturais e artísticos. Então, a música, o teatro, a literatura, tudo, me parece que 30%, alguma cerca coisa assim. disso. Não é isso? E os outros 70% vai para o audiovisual, que é muito bom. Considerando que nós, em Sergipe, nós temos uma cultura de audiovisual muito boa, nós temos ainda o Núcleo de Produção Digital Orlando Vieira, que você conheceu, está na Funcaju. Sim. Nós temos um fórum permanente de audiovisual que funciona realmente. Aliás, eu quero fazer um convite aqui ao pessoal, a Lu Silva, trabalhou com a gente aqui na PLP, é uma grande produtora. E trazer aqui para a gente conversar um pouco sobre o fórum. Sim. Antônio Cruz também, que é outro grande guerreiro. E agora, com esse negócio da lei Aldir Blanc, ele vai fortalecer mais essa história, com certeza. Sim. Como é que você está vendo esse novo
essa nova história que está prestes a acontecer com relação à lei Paulo Gustavo. Depois a gente fala da lei Aldir Blanc. Sim. Pascoal, primeiro, assim, a Aldir Blanc I, a que já foi executada, na minha avaliação, já provocou uma revolução no modo de gerir as políticas de cultura, enfim. Por quê? Porque consolida a ideia de que os editais é que tem que dar o norte, o caminho para onde o dinheiro vai ser investido. É o modo mais democrático possível. Então, eu não tenho dúvida que, não só pelo volume de recursos, mas pelo modus operandi, né? A Aldir Blanc já deixa esse legado. Para além disso, em todas as áreas a produção foi fantástica, né? Sergipe mostrou que tem talentos assim, que precisam do mínimo para poder realizar. E Conceição esteve aqui no programa, desculpe interromper, ela me disse que não devolveu nenhum tostão. Não. Usou todo o dinheiro. Exato. E outra coisa interessante é que esse dinheiro não foi dinheiro novo, era um dinheiro que já estava lá do Fundo Nacional de Cultura. Exato, Quer dizer, ninguém furou teto, nem nada disso. Não, né? exato. O da Paulo Gustavo também. A mesma coisa. É impressionante como, infelizmente, algumas gestões entendem que cultura não é relevante, não é importante, né? E eu ouso afirmar que a Aldir Blanc I, eu sei que você me perguntou da Paulo Gustavo, mas eu acho que é importante fazer esse cenário. Por favor. A Aldir Blanc I, ela não foi vetada porque o presidente entendia que os estados e municípios não conseguiriam executar, né? E com o Sergipe ele caiu do cavalo, porque a gente de fato não devolveu um centavo. Alguns estados devolveram, sim, Bahia devolveu uma parte do recurso, enfim, mas mesmo assim um grande percentual do recurso foi executado, provando que é possível mesmo com o tempo exíguo, da forma, né, que foi. E agora, Paulo Gustavo, a gente vai ter também um tempo curto para executar. Parece que até dezembro? É até dezembro, mas aí o que ocorre? A lei prevê que eles têm até 90 dias para regulamentar. Só depois disso é que a gente pode lançar edital. Então, lá para novembro. Exato. E aí a gente tem até 31 de dezembro para empenhar o recurso. O que não foi empenhado até 31 de dezembro tem que ser devolvido. Ou seja, vai ser de novo uma correria. Qual a diferença para a gente aqui em Sergipe, né? O dever de casa, Conceição Vieira fez direitinho, utilizar o mapa cultural como ferramenta principal para instrumentalizar a Aldir Blanc. Isso deu uma agilidade fantástica. No início era bastante difícil, porque toda ferramenta que está sendo construída, né, passa por ajustes, né? Você percebe problemas, mas a gente vem trabalhando com o mapa, né, já há bastante tempo e preparando ele para os novos editais. Então, quando a Paulo Gustavo chegar, a gente tem um cadastro fantástico de artistas que já estão se acostumando a lidar com a ferramenta. Então, isso vai facilitar um pouco a vida. E um diferencial nosso é que os municípios, eles se utilizam do mapa, eles têm gestão sobre a sua cidade dentro do mapa. Isso é diferente dos outros estados que têm mapa. Normalmente, cada cidade tem o seu. Né? Então, a gente tem ele consolidado. Exato. Tem uma história interessante, eu interromper você mais uma vez. Porque você fica falando das coisas, eu fico me lembrando. Uhum. Mas nós tínhamos aqui no programa já há 18 anos, e eu me lembro que nos primeiros programas eu comentava muito sobre isso, quando dizia, tem um grande compositor, amigo, está no céu, Ismar Barreto, quando ele dizia para mim, Pascoal, Aracaju, sergipano não gosta de sergipano. Ele dizia isso, quando ele estava com raiva.
E eu dizia, não é isso, mas é que a gente não se conhece. Exato. Então a gente precisa se conhecer. Então, não havia um movimento para se conhecer. E eu acho que esse cadastro veio nos mostrar quem somos. Né? Porque hoje você sabe quem são os artistas, lá em Itabaiana quem são, em São Cristóvão, em Laranjeira, está tudo lá no cadastro da Secretaria de Cultura, né? Como é que chama? O mapa cultural. Então esse mapa cultural veio nos mostrar quem realmente nós somos. É preciso agora que seja pesquisado. Exato. Né? Que faça um trabalho de pesquisa nesse mapa para justamente traçar, mas aí interessante. E ele foi, por nós nos conhecermos melhor, foi fundamental na história da Aldir Blanc. Com certeza, você tem toda a razão. Exatamente. E desculpa me interromper, viu? Eu que peço desculpa que eu também estou te interrompendo agora. E será fundamental também para Paulo Gustavo. Aldir Blanc, Pascoal, investiu 3 bilhões no país. A Paulo Gustavo são 3 bilhões e 800 milhões. É mais recurso. Você sabe quanto o percentual para a Sergipe? Já tem... Não, ainda não. Vai ser mais ou menos a mesma regra de distribuição da Aldir Blanc. É um dinheiro muito bom. Eu ainda não tenho esse dado para te passar, não. Mas será um pouco mais do que antes. Mas a Aldir Blanc 2 também é mais ou menos a mesma regra para as 3 leis. Sabe se está na hora da gente movimentar o núcleo de produção digital que trabalha com audiovisual praticamente, o próprio fórum, a própria universidade com o curso de audiovisual, né? Para a gente montar porque se 70% desse dinheiro tem que ir para o audiovisual, a gente tem que fomentar essa coisa. Exato. Como você disse no início do programa, o audiovisual em Sergipe cresceu muito. Né? Hoje a gente tem diversos coletivos atuantes, o fórum, né? E são... Curtas premiados fora do Brasil. Nós temos curso de cinema, né, na universidade hoje. Enfim, eu não tenho dúvida que não será por falta de criatividade e de vontade de realizar que a gente vai sofrer. Porque, assim, é uma turma que pensa muito projeto, que quer realizar, que ama o que faz e que vive atrás dos recursos para fazer. Exatamente. Né? Eu sinto muita falta, por exemplo, de cinema itinerante. Né? Se a gente chega... A gente passa ali um pouquinho do mercado, porque Aracajuano parece que entende que Aracaju termina ali, né, no mercado, mas não é, né? A gente tem uma cidade enorme, né, depois do mercado. Pergunta ali quem já foi no cinema. Pergunta ali quem já foi no cinema do shopping que fica ali. Acabaram com os cinemas todos no interior. Então, aí tem uma boa notícia, hein? Simão Dias irá reabrir o cinema. Estou sabendo. Né? Aliás, está sendo construído um memorial lindíssimo. Né? São dois centros. O Centro Cultural, né? E um cinema, que a prefeitura também está muito bom. Mas eu acho que aproveitar dentro desses projetos a interiorização do cinema, eu acho que seria interessante. Né? Porque cidades, por exemplo, cidades menores, tinha aquele cineminha, lembra, tipo Cinema Paradiso, né? Sim. Que não tem mais, acabou, não tem mais. Mas se você leva o cinema itinerante para lá, você põe uma tela na praça, põe uma tela... Eu acho que funciona aí muito, né? Eu estava assistindo algumas coisas sobre... alguns debates, algumas lives, algumas coisas sobre a Paulo Gustavo, e teve uma pessoa que falou sobre teatro em container. Imagina, se alguém pensa que é possível teatro em container, que dirá no cinema? Pois é. Né? Então, tem muito para ser feito. Eu não tenho dúvida que a gente vai ter outra revolução. Maravilha! com a Paulo 2023... uma cultura maravilhosa. Aliás, e além da Aldir Blanc 2. Exato, E é importante até falar isso. A Paulo Gustavo é uma lei que veio por conta da pandemia emergencial para minimizar
né, o que os setores da cultura que a gente sofreram. sofreu. Né? A Aldir Blanc II, não. Ela é uma lei permanente. Tem previsão de ser revisada em 5 anos, mas é anual. Os estados e municípios têm que garantir o recurso no orçamento do ano anterior. Então, esse ano, o nosso dever de casa é colocar no orçamento recurso para Aldir Blanc II. Que era através do Fundo Nacional de Cultura. Não sei se ainda continua, não sei. Outra coisa interessante, voltando para Paulo Gustavo, os municípios e os estados eles têm que solicitar o recurso, né? Não precisa de convênio, mas tem que manifestar interesse. Eu quero. Exato, mais ou menos isso. E tem que assinar um compromisso de implementação, quem ainda não tem, né, dos conselhos, do sistema, dos planos de cultura. Arrumar a casa. Exatamente. Arrumar então, a casa. é outra coisa boa que a Paulo Gustavo trará para além dos recursos. Né? Que bom. Vamos fazer o seguinte, vou pedir licença a você. Meu querido Ismael Pereira, que você conhece muito bem, um artista plástico, Sim. junto com Israel, o filho dele, estiveram aqui no programa da semana passada e abriram a exposição lá no Museu Olímpio Campos, Palácio Museu Olímpio Campos. Sim. E nós estivemos lá, vamos mostrar aqui um pouco do trabalho deles, depois a gente volta para cá para conversar mais um pouquinho com você. Vamos conferir o trabalho de Ismael e Israel. Olha que maravilha. Um beijo, meu querido amigo Ismael e Israel. Belíssima exposição, imperdível, hein? Lá no Palácio Museu Olímpio Campos. Antigo Palácio do Governo, na Praça Fausto Cardoso. Dona Jucimara, uma honra, como eu disse, e obrigado por ter vindo. Fico muito feliz de saber que a gente pode contar com você agora na Diretoria de Cultura da nossa Fundação de Cultura e Arte, a PRP. Uma equipe fantástica, o trabalho que vocês fizeram, como você acabou de falar, com relação ao Aldir Blanc, a Conceição Vieira e a equipe fizeram um trabalho belíssimo, que deu uma alavancada, deu oxigênio para essa turma toda que a gente estava precisando, porque realmente a coisa foi muito violenta. A gente perdeu amigos, enfim, foi um momento muito ruim. E eu vou olhar para aquela câmera. Gente, pelo amor de Deus, fecha aqui comigo. Use máscara, não tire a máscara. Tire aqui no estúdio, porque aqui está todo mundo protegido, está todo mundo vacinado. E vacine-se. Eu fico muito triste de saber quanto número de pessoas que só tomaram a primeira dose, segunda dose, e a terceira e quarta, ninguém tem tomado a dose, não entendo isso. E está crescendo. Tem um amigo essa semana que está lá, passou para a UTI. Vamos cuidar da gente e cuidar dos outros também. Vacina é o único remédio, indiscutível. Não é isso, Lucimar? Com certeza. Eu também tive casos na família, não perdi ninguém, mas quase perdi minha mãe. Uma senhorinha de 80 anos de idade, que ficou 20 dias na UTI, 2 meses internada, e os médicos disseram que foi um milagre. E ela está bem, mas aprendeu a lição. Mas tem que tomar cuidado. Tem 2 anos que ela teve logo no início, e hoje... máscara direto. Tira a máscara pra ninguém. Tá certo. Como é o nome dela? Ginalva. Dona Ginalva, não tira essa máscara pra ninguém. Obrigado, uma honra muito grande recebê-la no programa. Parabéns. E a gente vai ficar torcendo por você. A gente conhece a sua capacidade, conhece a sua garra,
a sua força de trabalho, e junto lá com a equipe da minha querida Conceição Vieira e aquela equipe toda que ela tem lá, muita gente boa, com certeza o trabalho será muito bom e gratificante para a gente que faz cultura e arte, que a gente precisa e muito. Obrigada, Pascoal. Conceição me acolheu, assim, de fato, incansável. O trabalho, a força, a energia é uma coisa impressionante. Eu não estava lá durante a Aldir Blanc. Não, eu estou agora no período de prestação de contas. Sim. Ainda tem gente executando os projetos, enfim. Mas houve dias de virarem mais de 24 horas trabalhando para que tudo desse certo, porque a meta era 100% e Conceição conseguiu que a meta fosse cumprida. Exatamente. É uma equipe fantástica. Parabéns a todos que fazem a nossa Fundação de Cultura e Arte APLP. Obrigado, uma honra muito grande. Obrigada a você. A gente volta já já. Cultura é o que a gente faz.